Quero saudar a todos nesta manhã, no nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero ler aqui uma escritura, só um versículo da escritura, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Glória a Deus, aleluia. E eu quero entrar na mensagem aqui, testemunhas, mas eu quero entrar aqui já bem na frente, tirar uns parágrafos dessa mensagem, testemunha. Meus irmãos, minhas irmãs, para ganhar tempo aqui, porque o tempo é muito pouco, e eu quero mostrar aqui para vocês, em alguns parágrafos aqui da mensagem do irmão Brana, no parágrafo 60, 50, 52 em diante, que começa assim: agora, antes que você possa ser uma testemunha, como eu disse, você tem que conhecer algo. Ninguém pode ser uma testemunha sem houver o conhecimento de algo. Você realmente tem que ser uma testemunha, mas tem que conhecer algo para poder ser uma testemunha. Deus tinha uma testemunha no Velho Testamento. Uma das suas primeiras testemunhas foi Noé. Noé foi uma testemunha, porque ele ouviu a voz de Deus em advertência dizendo-lhe que viria um dilúvio e que ele deveria construir uma arca e que a construção da arca fosse de imediato, e era para preparar um lugar para salvar o povo. Todos que entrassem pudessem entrar, todos que pudessem entrar. E ele foi testemunha de Deus. Agora, a única coisa que ele sabia que Deus lhe havia dito é que iria chover, embora nunca houvesse chovido na terra, porém Deus disse que iria chover. Então Deus disse que iria chover, então aquilo significava que choveria. Aleluia, amém. Então ele foi uma testemunha da palavra de Deus, e então ele foi chamado, ele saiu a preparar uma arca e preparou as coisas para a chuva. Antes mesmo da chuva começar a cair, então aí está outra testemunha de Deus. Já tinha falado de outras aqui, mas eu comecei aqui em Noé, e eu quero entrar aqui numa parte de vital importância também, que toda é importante a mensagem, mas eu quero entrar aqui no parágrafo 55 agora. Houve um povo certa vez, os judeus da tribo de Judá, de onde obtivemos o seu nome, porque eles não andaram segundo as ordens de Deus, não guardaram os seus mandamentos. Deus chamou o rei Nabucodonosor para entrar e levá-los cativos lá para a terra da Babilônia. Muitos de nós recordamos a velha história famosa de como eles penduravam suas harpas no salgueiro chorão e não podiam cantar os cânticos de Sião.
Toda sua vitória estava perdida, não porque Deus queria tirá-la dele, mas por causa de seu pecado os separou de Deus. Isso é o que dá o pecado, a separação de Deus. E por isso eles foram levados para a Babilônia. E nós vamos ver aqui nessa mensagem, andando nela, mastigando, para que nós tragamos isso para a nossa vida hoje, e é advertência para nós hoje também. É por esta razão, esta noite, que muitos cristãos não têm a vitória. É porque seus pecados os separaram das bênçãos, separados, sozinhos em um lugar deserto. E nossos corações estão pendurados no salgueiro chorão, porque não podemos regozijar com os hinos da igreja. Está acontecendo hoje também com muitos cristãos. Hoje, a mesma coisa que aconteceu lá com Israel, com os judeus que foram levados cativos. Recorda, há muito tempo atrás, quando vinham aqui, tocavam chegado à cruz. Uma Bruna fala aqui que há muito tempo atrás, quando eles viam aqui e lá, e tocavam chegado à cruz no piano, quando o sino tocava e entravam, quase não havia um olho seco na igreja, todos chorando, suave e brandamente. Eu simplesmente gosto do modo antiquado, suave, dócil. O poder de Cristo, do Espírito Santo, rompia antes de fazermos qualquer progresso. Temos que nos quebrar primeiro. Você sabe, como o oleiro, o profeta estava indo até a casa do oleiro para ser quebrado, para ser feito de novo. E você sabe, se não houver uma quebra, não há como se fazer de novo. Você tem que ser quebrado primeiro. Então, o irmão Branda fala aqui, quando as pessoas iam, não tinham um olho seco. Eles choravam, eles se emocionavam, eles sentiam aquele amor e aquilo ali no Espírito Santo, suavemente e dócil, e o poder do Espírito Santo rompia. Então era desse jeito aqui, antes que muitos separassem, fosse para o pecado e se separasse, era desse jeito. Você tem que ser quebrado primeiro, para depois ser refeito outra vez. É exatamente como o chão. Se você vai ter uma lavoura, irmão Wright, tem que quebrar o seu solo. Cada coração tem que estar contrito, tem que estar quebrado, para que a lavoura de Deus, a palavra de Deus, possa produzir, você ter uma boa lavoura. Mas seu coração tem que ser quebrado. O chão do coração tem que ser quebrado. Quando você vai plantar uma lavoura, você quebra o chão, para que aquela lavoura saia com muito vigor. Olha, tem que quebrar o seu solo primeiro, revirá-lo todo, e então plantar sua semente, e ela brotará. Depende do tipo de semente que você plantar. Então, enquanto está quebrado, assim, enquanto a lavoura o chão está todo quebrado, é hora para plantar a semente. Nesses corações quebrados, é nessa hora que nós estamos levando a semente de Deus para que seja plantada no seu coração. Aleluia, glória ao nome do Senhor, aleluia.
receba a semente de Deus, mas que seu coração esteja quebrado, esteja contrito, quebrado, e essa semente ela vai ter lugar para que essa lavoura cresça dentro de você, o Espírito Santo, a palavra de Deus possa se reproduzir, mas seu solo tem que estar quebrado, não arrogante, orgulhoso, se exaltando, não. Deus quer corações assim, para que a sua semente tenha a preeminência. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, diz assim: então é hora para plantar a semente. Então, estes irmãos que se afastaram da terra prometida lá na Babilônia foram levados porque os seus pecados os haviam separado de Deus. Por isso foi entregue ao rei da Babilônia, foi entregue a Nabucodonosor para que fosse levado cativo, porque eles haviam pecado e aquilo trouxe uma separação de Deus, levando para um outro lugar para sofrer, para ser um cativo lá. Porque nós agora estamos tratando de trazer as pessoas do cativeiro. Aleluia, glória ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, já no parágrafo 60, diz assim: e sou apenas o suficiente antiquado para crer nesta noite, isso que quando a igreja ou qualquer indivíduo começa a brincar e flertar com o mundo, você terá a mesma experiência, se afastando de Deus, se afastando da verdade, e eu creio nisto, eu sei que é verdade. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Tenho estado no ministério agora 20 anos e já vi toda sorte e espécie diferente de gente pelo mundo, mas eu lhes digo, amigos, pode que olhem com desprezo, mas eu gosto de uma reunião antiquada e de quebrantamento. Isso era uma coisa que o nosso profeta gostava, de uma reunião antiquada, de quebrantamento, pessoas se quebrantando, e uma reunião antiquada, não uma reunião de olho seco, não uma reunião fria, mas uma reunião onde as pessoas orem, clamem a Deus e peçam misericórdia, se sinta quebrantado, o coração quebrantado, Deus entra ali, a palavra é colocada naquele coração, não daquele cabeça levantada, orgulhoso, exaltado, não, mas daquele pobre, humilde, que recebe no coração a palavra de Deus, e aquelas pessoas choram, dão glória, aleluia, louvam o nome do Senhor. Lembrando disso, eu não gosto de reunião, eu gosto de reunião antiquada, não com esses cabeçudos, educados, que não dão glória a Deus, não tá, a palavra sendo pregada não tem efeito, você não sente efeito, você não vê surtir um efeito, um aleluia, louvado seja Deus. Então, meu irmão, minha irmã, diz assim, ele diz que gosta de quebrantamento. Alguém passou certo dia e disse, enquanto eu estava pregando aqui, disse, aquela mulher, Billy,
como podia você pregar e aquela mulher sentada ali atrás com descortesia, chorando, gritando? Amém? Eu disse, talvez tenha sido muito por causa disso que eu estava pregando. Certo, sim, eu disse, se ela acessa. Então, irmã Branda disse, talvez seja por isso mesmo que eu estava pregando ali muito, porque tinha uma mulher chorando, tinha uma mulher gritando, chorando, e enquanto o irmão Brando orava, aquela mulher sentada ali, ele achava que ela estava desordenada, mas ela estava chorando e gritando, amém, 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 glória a Deus. Ela estava desse jeito. Essa é a maneira que agradava irmão Brando. Eu disse, talvez tenha sido, disse, bem, isto quase acabaria comigo, se eu estivesse tentando falar e alguém se comportasse desse modo. Aí foi o que ele disse. Disse, bem, isso quase acabaria comigo se eu estivesse tentando falar e alguém se comportasse desse modo. Eu disse, aquilo não me atrapalhava. O homem disse que aquilo podia ter, bem, isso quase acabaria comigo, se eu for uma pessoa que se comportasse daquele modo. Irmão Branda disse, bem, isso quase Irmão Branda disse, bem, isso quase acabaria comigo se eu estivesse tentando falar e alguém se comportasse desse modo, o homem falou. Eu disse, irmão Branda, aquilo não me atrapalhava, irmão, aquilo me animava. Tem muita pessoa que acha que atrapalha, mas não, aquilo faz animar. Quando você está pregando, que uma pessoa diz, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e não está nem mesmo com o olho seco, lágrimas descendo nos olhos, chorando. Então aquilo ali me animava, irmão Branda disse. E aquilo ali anima o pregador. Quando o pregador está pregando e a igreja está animada, a unção desce maior, porque aquele pregador ele é incentivado mais para pregar a palavra de Deus, devido ao efeito que ela está fazendo na vida das pessoas. E ele disse, era ela uma pecadora terrível, ou algo assim? Vai perguntar irmão Branco. Eu disse, não, ela era uma cristã, cheia do Espírito Santo. Era uma cristã cheia do Espírito Santo, por isso ela estava chorando e gritando, por causa disso. Ele disse assim, e chorando? Eu disse, sim, a Bíblia diz, aquele que parte andando e chorando, sem dúvida voltará novamente trazendo consigo preciosos peixes. Estes filhos, amém, isto é certo, aquele que parte semeando, vejam, e semeando lágrimas, sem dúvida voltará novamente trazendo consigo preciosos feixes, regozijando enquanto volta, colocando as primeiras coisas em primeiro lugar, quebrantando, fazendo, então voltando, regozijando. Amém, correto. Estes filhos de Israel, já no 67, chegaram lá, estavam sob outro rei, lá na Babilônia. Seu próprio rei havia sido levado com ele. Eles estavam sob outro rei, um rei cruel, rei Nabucodonosor. Então um dia ele disse que se qualquer pessoa, quando ele levantou uma grande imagem nos campos e disse que
cada pessoa que não se inclinasse àquela imagem deveria ser lançada na fornalha ardente e ser queimada. Que acordo foi feito? Que aqueles rapazes deveriam ser queimados cada um. Ele queria que eles adorassem a estátua. E havia 3 lá que anteriormente tinham recebido resposta à oração, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles viraram suas costas para a imagem e eles disseram: que te seja conhecido, ó rei. Eu quero que você observe isto, observe isto. Deus quer que suas testemunhas sejam inflexíveis, não uma testemunha hoje e amanhã um fraco. Não, mas como esses hebreus aqui, que não se dobraram à estátua, eles foram para a fornalha ardente, mas o próprio Deus desceu do céu para refrescar aquela fornalha e eles não morreram. Ele nem enviou mesmo nem anjo, ele mesmo desceu. Olha, meu irmão, minha irmã, saltando para o 74. Então estes filhos de Israel, Sadraque e Mesaque e Abednego, no 75, Deus nunca ficou sem uma testemunha. Deus nunca ficou sem uma testemunha. Ele sempre... Agora eu quero que você entenda isto muito bem. Deus nunca, em tempo algum, ficou sem uma testemunha na terra. Glória a Deus, aleluia. Então, ele sempre teve pelo menos um homem sobre o qual ele pudesse colocar as suas mãos, dizer: esse é minha testemunha. Chegou a ser um só homem certa vez, e Jó era sua única testemunha. E Abraão na terra, mas Deus tinha uma testemunha. Alguém testemunhará por Deus em algum lugar. Alguém testemunhará por Deus, porque Ele não fica sem nenhuma testemunha na terra em tempo algum. Olhem, irmãos e irmãs, então diz assim, agora no parágrafo 76, após algum tempo queremos descobrir o que é realmente uma testemunha. Uma testemunha deste dia, muito bem, observe, estes homens, enquanto estavam lá, eles recusaram comer a comida do rei, não se contaminavam, beber seu vinho e recusaram se inclinar à sua imagem. Eles foram genuína, verdadeira testemunha de Deus. Estes 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, e tinha outro lá também chamado Daniel, que era o profeta. Estes aqui apenas seguiam ao profeta. Mas estou falando aqui deles, os 3 hebreus agora. Aleluia, glória a Deus. Estes homens, enquanto estavam lá, eles recusaram comer a comida do rei,
beber seu vinho e recusaram se inclinar à sua imagem. Eles foram genuínas, verdadeiras testemunhas de Deus. Então, às vezes uma penalidade acompanha a testemunha. Às vezes, quando você testemunha por Deus, você tem que sofrer um pouquinho. É certo que às vezes uma penalidade acompanha uma testemunha. Mas nós somos testemunhas de Deus. Mesmo que nós tenhamos que sofrer uma penalidade, ou seja o que for, nós somos testemunhas de Deus hoje. Vamos aqui mais na frente, no parágrafo 79, já no finalzinho, para entrar no 90. Agora algumas pessoas dizem: eu testifico na igreja. Isto é bom, não vamos disso. Mas, irmão, deixe sua luz brilhar em lugares escuros. Deixe lá por onde você anda, nos lugares escuros, onde seja realmente necessário, nos cantos e nas estradas, nos bares, por lá, nas ruas, onde você passar, onde você entrar. Deixe sua luz brilhar nos lugares escuros, nos cantos, nas esquinas, nos bares, por onde você andar, por onde você passar. Deixe a sua luz brilhar. Aleluia. Então, deixe a sua luz brilhar como uma testemunha. Amém. Observe. Então a prova ardente chega, e cada homem que testemunhar por Deus terá que passar por provas ardentes. Não é estranho como Deus guia seu povo? Muito estranho. Tão logo que Jesus foi batizado, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Sempre acompanha. Tão logo que Israel saiu sob o sangue, circuncidados, o Espírito Santo os guiou na forma de uma luz diretamente para o Mar Vermelho. E ali, encurralado, montanhas de um lado, deserto do outro, o exército de Faraó se aproximando e o Mar Vermelho os interrompendo. Deus os dirigiu diretamente àquele lugar. Por quê? Para obter glória. Então Moisés orou e Deus lhe disse para marchar em direção ao Mar Vermelho, segurando sua vara na sua mão, na sua frente. Enquanto ele andava, o Mar Vermelho movia-se de um lado para o outro, exatamente através do Mar Vermelho, porque o caminho de Deus seguia através dele. Mas não há impedimento para Deus. Nada pode deter a Deus, nada pode impedir a Deus, e tampouco a seus filhos. Aleluia, glórias a Deus. Como o velho hino, logo que eles saíram dali, no 84, foram bem em direção ao deserto do pecado. Estranho, o caminho de Deus os guiou através daquela grande tentação. Ali, quando murmuraram contra Deus, eles seguiram dali em diante, de uma murmuração a outra, de uma prova a outra. Como o velho hino diz, alguns através de água, outros através de tempestades, outros através de profundas provas, porém todos através do sangue. Aleluia. Esta é a maneira de Deus guiar, dirigindo seus testemunhos, suas testemunhas. Aleluia. Estou encerrando.
Agora, quando chega a hora, o teste do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: nosso Deus é capaz de nos livrar da fornalha ardente. No entanto, se não o fizer, nós não nos inclinaremos. Então, nós estamos dispostos a não adorar essa estátua, viramos as costas, ainda que for para colocar na fornalha ardente, nós estamos dispostos a ir para a fornalha ardente do que se dobrar para esta imagem. Amados irmãos e irmãs, para nós hoje, isso aqui é para nós ver a coragem que Deus dava àqueles homens, e Deus dá para cada um de nós também. Nós não devemos se contaminar com as coisas do rei, com as coisas do rei desse mundo, com o que ele está distribuindo aí para as pessoas, diversões sujas e coisas mundanas, porque Deus quer que nós só se dobre para Ele, para a coisa espiritual, para o Espírito Santo. Como diz, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, mas nós temos que se inclinar para o Espírito Santo, porque essa inclinação da carne, você se torna inimigo de Deus. Então Sadraque, Mesaque e Abednego